O que define a honra? Há heróis e vilões em uma guerra. Pelo que você estaria disposto a morrer? Essas são algumas das questões centrais que Homero trata lá na Ilíada, o poema que vai abrir a tradição ocidental enquanto a primeira grande história, né, de heroísmo ou de representação heróica que nós temos no Ocidente. No vídeo dessa semana, né, o terceiro vídeo do nosso curso intensivo de literatura greco-latina, nós vamos estudar 3 pontos no que diz respeito a esse poema. Primeiramente, algumas questões introdutórias, depois, né, elementos que são centrais à compreensão do enredo e da trama, e por fim, algumas indicações específicas, né, dos cantos que vão estruturar a Ilíada, especialmente o canto 1 e o canto 22. Inicialmente, né, a Ilíada trata da Guerra de Troia, nós já vimos em vídeos anteriores, né, o quanto na cultura grega há essa intersecção, esse encontro, né, entre mortais e imortais, uma relação, né, algo problemática entre deuses e humanos, a partir de uma desavença entre três deuses. Zeus, né, o senhor do Olimpo, acaba designando um mortal chamado Paris, um príncipe de Troia, para que escolha, né, qual das 3 deusas mais poderosas era Atenas, e Afrodite é a mais bela, a mais atraente. Paris escolhe a deusa do amor e, como recompensa, acaba recebendo o amor da mais bela mulher, não ainda Helena de Troia, mas sim Helena de Esparta, uma vez que ela é casada com o rei de Esparta, Menelau. Paris leva, depois de seduzir e raptar Helena, para Troia, dando início assim à famosa, né, Guerra de Troia, a partir de uma coligação de cidades-estados gregas que vão ir até Troia, né, para tentar recuperar o amor dessa mulher. Obviamente, para esses gregos é uma questão de honra, né? Nós já vimos que trata-se de uma sociedade patriarcal, então o fato de um homem roubar a mulher de outro homem é como se atentasse, né, para a sua propriedade, por mais criticável que isso seja, enfim, a sensibilidade contemporânea. Então, de um lado, há uma coligação, né, baseada na honra, né, os outros reis ao lado de Menelau, né, nós temos Agamemnon, nós temos Aquiles, nós temos Ulisses, nós temos Ajax, entre outros, se unem, né, para defender a honra deste homem, Menelau, que teve a sua esposa, né, ou a sua propriedade roubada, né, dando início a essa guerra. Do outro lado, né, do Egeu, nós temos os heróis e os príncipes, né, e admiráveis guerreiros troianos, né, capitaneados especialmente pelo filho de Príamo, Príamo, o rei de Troia, o esposo de Écuba, que é pai de Paris, de um lado, né, aquele que acabou dando início à guerra, e também Heitor, que acaba sendo o segundo personagem mais importante da Ilíada, ao lado de Aquiles. Além de Paris e Heitor, nós temos também Enéas, né, que é um príncipe troiano, que futuramente vai ser usado por Virgílio na continuação dessa história, né, que vai contar não o destino dos gregos, mas sim o destino dos troianos sobreviventes. Entre outros personagens que nós vamos encontrar nesse poema, né, um poema assim carregado de personagens, dezenas e dezenas de personagens gregos e troianos que vão coordenar, né, e que vão apresentar esse drama. Né? A primeira informação, né, que nós temos com respeito a esse poema, então, o poema trata da Guerra de Troia, mas ele tem um protagonista que é Aquiles. Né? Só que Homero escolhe, né, ao contar essa história, a Guerra de Troia e o drama de Aquiles, né, um período de tempo muito curto, muito concentrado para que ele possa, né, representar esses heroísmos, né, e esses dramas. E esse período muito curto, né, se dá em quase 2 meses, no 9º ano da guerra. Uma guerra que dura 10 anos. Esses guerreiros gregos ficam afastados do seu lar 10 anos, os troianos ficam sitiados 10 anos, e lá no finalzinho, no 9º ano, nós temos Homero levando a sua câmera épica, né, ao campo de batalha, ao palácio de Troia, ao acampamento grego, para nos contar essa história. Então essa é a primeira informação. A segunda informação é, quando nós assistimos um filme de guerra, por exemplo, né, é muito comum que a gente encontre, enquanto espectadores, né, personagens que a gente define como personagens heróicos e personagens vilanescos, né, ou pouco admiráveis. Né. A lógica hollywoodiana é nós temos o bem e o mal batalhando eternamente. Né? Homero não está interessado nisso. Ele não está interessado em colocar, apesar de grego, né, de colocar gregos como heróis e troianos como vilões, ou vice-versa, né? Porque Homero já entendeu, e esse é um dos temas da Ilíada, né, a tragédia da guerra. Né? E a tragédia da guerra é o desperdício.
a destruição de grandes homens, de grandes consciências, né? De grandes existências através de um conflito, né, que não é facilmente resolvível. Então, ao invés, né, de nós termos heróis e vilões de um lado, numa guerra tradicional, o que nós temos na Ilíada, né, são heróis e heróis. E é por isso que Homero vai escolher dois representantes desses dois lados, ou desses dois campos, né, heróicos ou culturais, para representar essas qualidades. Né? No campo grego, Aquiles, né, que é o grande personagem desse poema, e do lado troiano, Heitor, o príncipe de Troia. Né? De um lado nós temos um personagem Aquiles que está batalhando por honra, do outro lado nós temos Heitor, que é um personagem que também é um personagem honrado e tal, mas que está batalhando pela proteção do seu lar. Então nós, enquanto espectadores, né, jogando a nossa imaginação, né, há 3.000 anos atrás, nós acabamos nos conectando com esses dois personagens, com o drama de Aquiles e com o drama de Heitor. E é por isso que quando os dois entram em embate, para nós, enquanto espectadores, né, é uma experiência muito forte e poderosa, né, porque a gente não consegue exatamente torcer por um lado ou por outro. Apesar da nossa sensibilidade moderna hoje, né, admirar mais quem protege o lar do que aquele que ataca, né, o lar alheio, Homero cria esses dois personagens para, através do embate entre eles na parte final, né, nos dá a grande tragédia, né, da guerra, que é a destruição ou o desperdício dessas grandes existências. Né. Tanto Heitor quanto Aquiles vão perder as suas vidas nessa grande guerra, né. O que nos faz perceber assim, essa perda, né, enorme de grandes consciências e de grandes personalidades. Eu gostaria também de finalizar nesse primeiro ponto a questão homérica que nós tratamos no vídeo anterior. Né? O poema de saída, né? Manes Aethen Theos, né? A ira canta, ó divina, né? Ou musa nas traduções mais correntes. Né? O poema ele começa tratando da ira. A Manes é uma palavra muito interessante porque não é a ira humana, né? É a ira da natureza, é a ira divina, é a ira das tempestades. Né? E esse é um poema sobre a ira, e a ira de um determinado herói, né? De um semideus, que é o próprio Aquiles. Né? Então o poema abre falando de Aquiles. Olha, esse poema é sobre a ira de Aquiles. No entanto, para a surpresa de muitos leitores, né? Aquiles aparece em torno de 30% desse poema. Então é um poema sobre Aquiles, no entanto há um grande espaço dedicado a outros personagens. Né? Uma vez que um dos dramas desse enredo é justamente quando Aquiles se retira da guerra, né? E nós vemos os efeitos dessa retirada da guerra de Troia, o que acaba dando espaço para que personagens como Agamemnon, como Menelau, como Ulisses, como o próprio Heitor, Enéas em menor medida, Paris, Helena, Príamo, entre outros, né, possam aparecer. Né? Nós sabemos que nós temos no mínimo duas versões desse poema, ou pelo menos os especialistas supõem que nós tivéssemos duas versões. Né? Uma primeira versão que de fato tratava da ira de Aquiles, e que corresponderia a uma Ur-Ilíada, ou a uma Ilíada de origem, né? E que trataria exclusivamente de Aquiles. Como nós estamos falando de narrativa oral, né? As narrativas orais, uma das características delas é que elas vão crescendo com o tempo. Né? Cada geração de cantores, ou aedos, ou poetas populares, quando recebe esse poema, ele vai insuflando, ou vai inspirando, né, ou vai adicionando a esse poema outras narrativas e outras histórias. Então nós teríamos uma Ur-Ilíada, que corresponderia a 30% desse poema que nós temos hoje, né, nessa divisão de 24 cantos, que é uma divisão bem posterior. Né. Nós teríamos uma Ur-Ilíada que trataria de Aquiles e depois uma Ilíada no seu formato final, registrado em 532, sob ordem de Pisístrato, que vai compreender o todo desse poema, tá? O poema que nós temos, que chegou até os nossos dias. Tá? A questão homérica volta depois quando nós tratarmos lá da Odisseia. Para que a gente possa entrar nesse enredo, eu começo aqui o segundo ponto do meu vídeo, né? Vamos destacar aqui 3 palavras que são fundamentais para esse mundo. Né? Nos enredos que nós encontramos aí pela internet, né? Nós temos a seguinte explicação, né, para a retirada de Aquiles da guerra. Né? Nós, na leitura, vamos encontrar essas jovens, né, Briseida e Criseida, que são chamadas no poema de presas de guerra, né, ou de escravas em algumas traduções. Né. A tradição cinematográfica hollywoodiana transformou
a Briseida na amante de Aquiles, né? Transformou ali uma história de amor, né? Aquiles vence os seus inimigos, toma, né, Briseida como sua escrava, como sua serva, assim como é o tradicional nessa cultura escravocrata, né? E eles acabam se apaixonando e se aproximando, né? Por mais que isso não esteja em completa contradição com o Homero, né? O Homero está trabalhando num outro eixo, né? Que é um eixo diferente um pouco da relação amorosa, né? É menos que Aquiles se apaixone por Briseida, né? E muito mais que Briseida representa algo fundamental para esses guerreiros, tá? E o que é esse fundamental para esses guerreiros? Nós estamos trabalhando aqui com uma tradição que funciona, né, a partir de uma palavra, um conceito, que é o conceito de kleos, né, que significa glória, tá? Vem do grego, né? Kleos é a palavra grega que significa glória, uma glória que você conquista em campo de batalha. Depois a gente vai falar um pouco da honra, né? Eu já havia mencionado antes, mas quando Aquiles vai para essa guerra, ele vai em busca de kleos, em busca de glória, né? Em busca de um nome que vai perdurar pela eternidade. Né? Uma versão do mito de Aquiles menciona que ele recebeu um oráculo, uma profecia que dizia, né, que Aquiles tinha duas escolhas, né? Ir para essa guerra e morrer jovem, morrer antes de ver o final da guerra, ou então ficar em casa, não ir para a guerra e viver até a velhice, né, na companhia dos seus filhos e netos. Por que Aquiles escolhe ir para a guerra? Porque se ele fosse para a guerra e morresse jovem, ele garantiria a imortalidade do nome. 3.000 anos depois, como esse vídeo representa, né, a grande história de Aquiles continuaria sendo cantada, narrada, compreendida, debatida e por aí vai. Né? Então, Aquiles resolve ir para a guerra para garantir a imortalidade do nome. Essa imortalidade do nome é Kleos. Essa é a razão, né, de Aquiles batalhar em Troia. Agora, como é que você percebe visualmente, fisicamente, materialmente essa Kleos? Através de timé, né, que é uma outra palavra grega que nós traduzimos por prêmio de guerra, ou presa de guerra, ou representação da Kleos. Né? Então, quando um guerreiro vai para o campo de batalha, vence inimigos, né? E aquilo que ele vai receber enquanto espólio de guerra é timé, que é a representação da glória. Né? Então, os guerreiros que mais venciam inimigos tinham maior direito, né, de um espólio de guerra, ou de uma porção maior, e, portanto, de uma timé maior. Tá? Então, isso nos faz mergulhar no primeiro canto da Ilíada. Né? Começa com um sacerdote Crises reclamando, né, que a sua presa de guerra, ou melhor, que a sua filha, né, a Criseida, foi levada como presa de guerra de Agamemnon. E ele pede, suplica a Apolo que ataque os gregos, né, ou puna os gregos para que a sua filha seja devolvida. Agamemnon não faz isso, Agamemnon devolve, né, a sua própria Timé, a sua própria presa de guerra, que é Criseida, né, para o seu pai, mas ele diz o seguinte, né, eu não vou ficar sem presa de guerra, então eu devolvo a minha presa de guerra, mas para tanto eu vou pegar a presa de guerra de um outro homem. E ele escolhe a presa de guerra de Aquiles, né, por uma intercação ali, que os dois vão ter, né? Agamemnon joga sobre Aquiles uma série de acusações, né? O que faz com que Aquiles, inicialmente respeitoso, né, por fim revele, não apenas aos outros personagens ali do canto, mas também aos leitores futuros, a real preocupação de Agamemnon, que é uma preocupação financeira, política. Né? Agamemnon, diferente daqueles homens que estão ali batalhando por honra ou por timé, realmente tem, né, por interesse essa glória, né, que é uma glória mais material, né, do que social, cultural, enfim, como aqueles outros guerreiros que nós encontramos ali. Então guardem essas duas informações, Kleos e Timé, que definem, né, a razão de Aquiles estar nessa guerra e por que ele se retira. Quando a sua presa de guerra, a razão de ele estar ali batalhando, né, para conquistar a sua glória imorredoura é tirada, ele diz, não tem por que eu continuar nessa guerra. E aí o que Aquiles faz é se retirar da guerra, dando início, né, a esse poema e ao drama, ao grande drama desse poema. Uma terceira palavra para a gente encerrar essa segunda parte é arete. Arete nós traduzimos por honra, né, mas é uma honra mais específica, é uma honra que tem a ver com guerreiros, que tem a ver com reis guerreiros, e é uma honra, né, que ela é resolvida dos mais variados modos. Né? Então, num determinado momento, aquilo que Agamemnon faz é ofender a honra, a arete de Aquiles.
mas futuramente, né, aquilo que Aquiles faz ao desrespeitar o corpo de Heitor, lá no canto 22, é também, né, cometer um erro ou infringir essa arete guerreira que ordena, né, que você mate o seu inimigo, é isso que se espera numa guerra, mas o corpo do seu inimigo deve ser deixado ali, para que ele seja recolhido pelos familiares para receber os devidos rituais fúnebres, né? Aquiles deseja se vingar de Heitor, né, porque Heitor assassinou o seu amigo, o seu parente, o seu amante, que é Patroclo, e para tanto ele não apenas mata Heitor, como desrespeita o seu corpo, né, dando assim origem à sua segunda ira. Né. Essas iras, essas duas iras, a ira de Aquiles contra Agamemnon e a ira de Aquiles contra Heitor, é aquilo que vai, né, justamente estruturar esses dois poemas. Né? E essa estrutura nós vamos discutir rapidamente aqui na parte final desse vídeo, né, nessa terceira parte. Então notem essa informação, né, nós temos dois cantos que são centrais à Ilíada, canto 1 e canto 22, onde nós temos duas iras. Né? Uma ira justificada contra Agamemnon, uma vez que Agamemnon infringiu o código de honra desses reis e desses guerreiros, e uma segunda ira dedicada a Heitor, né, lá no canto 22, que culmina naquela cena clássica, né, imortalizada no cinema, nas séries de televisão, né, em que Aquiles mata Heitor e depois arrasta o corpo de Heitor ao redor das muralhas de Troia, pensando, né, levando em conta que lá em cima nas muralhas, assistindo a tudo aquilo, está Príamo e Écuba, né, o pai e a mãe de Heitor. Né? Esses dois cantos eles vão estruturar e vão exemplificar boa parte, né, dos elementos que são centrais a esse poema. Né? E eles também exemplificam a artesania, a arte de Homero, né, em contar uma história. Né? No primeiro canto eu destaco que nós temos dois momentos, né, um momento do mundo dos homens, em que no acampamento grego nós vemos essa altercação, essa discussão entre Aquiles e Agamemnon, e num segundo momento desse primeiro canto, Homero nos leva até o Olimpo. Né? E no Olimpo, para nossa surpresa, o que nós encontramos, depois de passar pelos homens e pelas suas discussões de vida ou morte, né, todos eles estão vivendo no fio da navalha, e a guerra humana é isso, né, é tudo ou nada. Depois de uma discussão a respeito de honra, quando nós chegamos ao Olimpo, para nossa surpresa, o que nós temos é Zeus, um tanto temeroso, né, de ser criticado pela sua esposa, e é por isso que ele fica um pouco receoso de aceitar ou não, né, o pedido da mãe, né, de Aquiles, Tétis, para que interceda, né, para com o seu filho. Né? E o canto 1 finaliza, né, com esse festim divino no qual os deuses, após beberem, comerem, festejarem, né, vão para os seus leitos. Ou seja, enquanto no mundo dos homens, né, é uma questão de vida ou morte, de honra, no mundo dos deuses tudo permanece do mesmo modo, né, com noções tradicionais de justiça importando pouco, ou menos, né, a esses deuses. Quando Homero, agora falando do canto 22, né, eu destaco três níveis, né, de narrativa, em que Homero vai levar o seu leitor a três diferentes cenários para intensificar o drama. Né? Lembrando, né, que nós estamos no canto 22 de um poema de 24 cantos, é o grande clímax, né, o combate entre Aquiles e Heitor, pensando que até então nós nos apegamos aos dois personagens, né, e às decisões, né, honradas dos dois. Então quando Homero coloca os dois para a luta final, não há como nós ficarmos indiferentes, né, a esse drama. Num primeiro nível, Homero nos dá essa luta, né, com violência extrema, gráfica, né, que não deve nada a nenhuma descrição de cenas de luta, guerra, ação ou de violência que nós encontramos na literatura, né, nos séculos posteriores. E depois da morte de Heitor, o que Homero faz é o seguinte, né, como ele quer intensificar a reação e a emoção do seu espectador, ele parte do campo de batalha, leva o seu leitor até o alto das muralhas, para que nós não apenas tenhamos acesso ao sofrimento de Heitor e por fim a sua morte, mas depois o sofrimento do pai e da mãe. Não satisfeito ainda, né, Homero, depois de mostrar a violência do campo de batalha e o sofrimento do pai e da mãe no alto das muralhas de Troia, ele nos leva para o interior do palácio, né, onde a esposa de Heitor está ali aguardando o esposo, ela não sabe que ele ficou, né, para o lado de fora da cidade. E Andrômaca está ali, né, preparando um banho quente, né, para o seu esposo, que é aquilo que Heitor gostava, né, todos os dias quando chegava do campo da batalha ou das ações bélicas, né, e assim por diante. Né. E Homero nos dá uma cena ali muito terna, né, a Andrômaca está arrumando, né, um determinado tecido, né, com flores multicoloridas enquanto ordena o banho, né,
sem saber que pro lado de fora, muito longe dos banhos, né, Heitor quedou as mãos de Aquiles. Então é uma cena muito poderosa, né, que vai do extremo da violência, do extremo do sofrimento, do extremo da beleza e da delicadeza doméstica, né, que é aquilo que representa Heitor também. Então, um exemplo daquilo que eu considero ser um dos grandes pontos da artesania narrativa de Homero. Né? Grandes poetas não contam apenas uma história. Eles estão preocupados em como contar essa história para emocionar mais o leitor, para impactar mais o leitor. E Homero é considerado também o pai da literatura no Ocidente por causa disso, né? Um exímio contador de histórias, né? Lembrando que Homero não escreve nada, Homero é um poeta oral que precisa contar essa história para um público, né? Que não pode dormir, que não pode perder a sua atenção, e é por isso que o poema está cheio de gatilhos, né, que levam a leitura, né, e o fôlego adiante. Se essa é a sua primeira experiência com a Ilíada, eu recomendo a leitura dos cantos 1 e 22, de preferência numa tradução em prosa, num primeiro momento, né, originalmente é em verso, mas as traduções em verso, especialmente no português brasileiro, apresentam uma série de desafios, então num primeiro momento eu indico a leitura desses dois cantos numa boa tradução em prosa. Né? Depois disso, o resumo dos cantos, né? Nós estamos falando de uma obra de 3.000 anos, então não há spoilers aqui, né? Mas eu indico que vocês leiam o resumo dos cantos, porque a Ilíada, assim como a Odisseia, tem um número muito grande de personagens, né? Então existe o risco de nós nos perdermos ali naqueles meandros, né, de famílias, genealogias. Tá? Depois disso, além desses cantos 1 e 22, eu também indico, né, os cantos 2 e 3, onde nós temos a descrição das naus gregas, né, o que nos ajuda um pouco a ambientar esse mundo. O poema se passa lá no 9º ano, mas Homero utiliza aqui uma estratégia, né, para contar quem são esses personagens, quais são as suas famílias, quais são as suas histórias. Ele faz isso narrando, né, os navios gregos. Eu também destaco o canto da embaixada, o canto 11, que é quando Agamemnon, arrependido de ter ofendido a honra de Aquiles, ordena que uma pequena embaixada, né, composta por Ajax, Ulisses e outro personagem, né, Nestor, se eu não estou enganado, para que esses visitem, né, Aquiles e possam pedir, suplicar pelo seu perdão. E quando essa embaixada chega, né, à tenda de Aquiles, nós temos Aquiles ali dedilhando, né, uma lira na companhia de Patroclo e cantando as histórias dos heróis. Guardem essa informação, essa cena, né, de Aquiles produzindo música, produzindo histórias, produzindo arte, porque ela é bem importante para algo que nós vamos discutir no próximo vídeo, né, que é o conceito ou noção de paideia, tá? De formação do homem grego. Por fim, eu destaco também o canto 18, onde nós temos ali, né, a feitura, né, a forja da nova armadura de Aquiles por Hefesto, o deus da forja, o deus das armas e da manutenção do fogo. Aquiles emprestou a sua armadura para Patroclo nos cantos anteriores, para que ele voltasse à guerra e assustasse os troianos. Patroclo fez isso. Exceto Heitor. Né? Heitor mata Patroclo pensando se tratar de Aquiles e toma a sua armadura como era o costume. Então, quando Aquiles volta para se vingar, ele precisa de uma nova armadura, e essa nova armadura ela é feita e descrita no canto 18. Com um especial destaque para o escudo. Tá? Prestem atenção no que Homero faz na descrição do escudo. É uma cena memorável, que é muito comentada, o principal exemplo de ecfrase, né, de texto que quer ser imagem na história da literatura, onde nos vários níveis daquele escudo de Aquiles nós temos uma exemplificação dos rituais gregos, da política, da família, do casamento, dos festejos, da religião e por aí vai. Essas são as indicações para uma primeira visita ao mundo da Ilíada de Homero. Um grande abraço a todos vocês, boas leituras e boas aventuras.